Oi, gente. Como eu tinha falado no outro vídeo, quando eu fiz o review do ukulele, eu falei que ia fazer um vídeo separado para falar de escala, né? Por que tem que fazer separado? Escala é um assunto um pouco mais extenso, tá? Por quê? Essa régua aqui, que seria a escala, normalmente é assim que é feito um instrumento. Pode ser violão, pode ser guitarra, ukulele, contrabaixo, tá? Normalmente nós temos um tipo de madeira para o braço e um tipo de madeira para a escala. Normalmente a escala é feita com uma madeira dura, seca, dura, porque ela vai segurar, ela vai ser a madeira responsável por segurar a estabilidade do braço. A ideia é o braço ficar o mais reto possível, né? Porque se o braço envergar para baixo, seu instrumento não toca mais. Se ele envergar para cima, ele pode tocar, mas aumenta a dificuldade aqui para apertar as cordas, que é quando está empenado, porque as cordas ficam muito altas, e compromete também a afinação do instrumento e o resultado de quando nós montamos os acordes. Essa distância de um traste para o outro aqui, ele não veio do nada, é milimétrico, só que foi projetado, foi pensado, não foi assim, vamos ver o que vai dar, não. Tá? Tanto que, assim, falando dessa métrica, tanto que a distância que nós temos daqui do cavalete, onde as cordas estão apoiadas, até aqui, do outro lado, onde a corda está apoiada do outro lado, normalmente, bem no meio das duas, nós temos a 12ª casa. A metade dessa extensão seria 1/8 acima, as notas têm que estar 1/8 acima dela solta. Tá? O que é 1/8? Né? Vamos lá para o pessoal que não sabe o que é oitava. Por exemplo, a quarta corda do ukulele é um sol. No caso, esse não é nem um jogo low G ou, né, sol baixo. Seria daquela questão, a high G, a quarta corda seria uma corda fina afinada em sol, bem agudo. E aqui no caso, a low G, o jogo de corda do ukulele já vem com a quarta corda grave, encapada, ou não, tem aquelas que são lisas, mas é afinado mais grave, né? Nesse caso aqui, nem um jogo low G esse aqui. Eu comprei o ukulele que veio com a high G, né, com a corda aguda, eu tirei, taquei um de violão e tá aqui, né? Então vamos lá, sol. Então se eu pensar nos nomes das notas, né, do começo do braço vindo, nós temos sol, lá, si, do, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Quando eu chego na 12ª casa, eu repito a nota. Acontece a mesma coisa com todas as outras. Então é a mesma nota solta, só que 1/8 acima. Tá? Então não é à toa que isso acontece justamente na metade da distância que nós temos daqui para cá. Tá? É um projeto. Quanto melhor tiver essa régua, melhor é o resultado de quando você, com o instrumento afinado, monta seus acordes para tocar. Tá? Eu sei que tem muita gente aqui que afina o ukulele com o afinador eletrônico, mas se não fosse o afinador eletrônico, como que eu podia verificar? Eu afino, por exemplo, qualquer corda, aqui o sol, a corda sol, presa na 5ª casa, é do, sol, lá, si, do, que é a nota da corda de baixo. Então eles têm que ter o mesmo som. Aí depois eu venho aqui na corda do, na 4ª casa, é um mi. Então, que é essa corda aqui, então tem que ter o mesmo som. E a mi presa na 5ª casa é um lá, que tem que ter o mesmo som da lá de baixo. Então isso aqui, o instrumento afinado, afinou com um afinador, beleza, verifica. 5ª, 4ª casa, 5ª. Tem que estar com
um som parecido, porque são as mesmas notas. Invertendo, eu posso apertar a sétima casa da corda de baixo e tocar de cima. É a mesma nota uma oitava acima, tem que ter o mesmo som. Bom, um som muito parecido, porque é uma oitava acima de diferença. Faz uma compensação aqui na oitava casa, né, quando eu faço a segunda com a terceira. E depois volto para a sétima casa aqui, né, quando é a terceira para a quarta. Verifiquei. Né, é outra forma de afinar e também uma outra forma de verificar se as oitavas estão legais. Né? Chamo de oitava, né, eu falei dessa coisa da oitava aqui, né? À medida que nós vamos caminhando no braço, quando nós verificamos se as notas estão ou bem afinadas ou o mais próximo possível, né? Estamos verificando a oitava. Eu falo mais próximo porque, por mais exato que isso aqui pode ser, vai ter uma diferença de material de corda, de repente uma idade do instrumento, como que a pessoa usa, enfim. E, como eu falei no outro vídeo, é um instrumento de entrada. Não dá para exigir uma escala maravilhosa. Mesmo um instrumento muito, muito caro, não vai ter uma escala perfeita. Perfeita não vai ter. Então a ideia é chegar o mais próximo da afinação, da melhor afinação possível, batendo as oitavas, né? E assim, para quando você for tocar, os acordes não ficarem esquisitos à medida que você vai caminhando no braço, tá? Outra forma de verificar isso, eu vou usar somente a quarta corda para verificar as outras. Então aqui que eu tinha feito, quarta corda presa na quinta casa, verifica a corda de baixo. Agora eu vou verificar a segunda aqui. Então, na segunda corda presa na terceira casa, eu tenho uma nota sol também. Então, essa sol e essa sol, a quarta e a segunda, tem que ter um som parecido. Tá? A quarta corda sol presa na segunda casa é um lá. A primeira corda é um lá. Tem que estar com um som parecido. Tudo bem? Então, verifiquei como quinta, quarta, quinta, ou sétima, oitava, sétima, perdão, ou a quarta e terceira corda presa aqui na quinta casa, a quarta e segunda corda presa na terceira casa, ou a quarta corda presa na segunda casa e a primeira solta. Verifiquei? Ah, legal. Uma forma mais radical ainda de verificar as oitavas é sétima, décima segunda. Deveria ser a mesma nota, exatamente o mesmo som, exatamente é sacanagem, mas o mais próximo possível. Nessa comparação aqui, aí eu já faço sétima e décima primeira. Tá? E aí aqui em cima, volto, décima segunda e sétima. Então o som tem que estar o mais parecido possível. Aqui, no meu ukulele, tá? Um instrumento de entrada, um instrumento barato, eu acho que ele está muito bem, obrigado. Aqui em cima, quando eu verifico a terceira e a quarta, é onde eu tenho um som mais tortinho aqui, né? Mas eu dou um desconto porque isso aqui é uma corda de violão, isso aqui nem corda, como eu falei, low G é. Então, pô, não foi feito para esse instrumento. Então eu dou um desconto, né, de estar um pouquinho mais fora do que todas as outras tentativas de afinação aqui. Tá certo? Eu falei de uma maneira rápida, resumida aqui, né, as comparações. Quem quiser mandar pergunta, manda ver aí, eu recebo no meu e-mail, né? Eu venho na pergunta, eu juro que eu respondo. Mas para clarear, né? Para você ter uma noção do quanto é importante uma escala estar bem feita, né? De repente a madeira bacana, o braço está retinho, os trastes estão bem colocados, os trastes estão bem acabados. Um traste carcomido, ele vai prejudicar
né? Às vezes o traste tem uns raladinhos assim, a gente fica prendendo a corda, quando vai ver naquele lugar do traste que está raladinho, eu gastei a corda e pode quebrar se for muito usado, enfim, né? Então um bom acabamento de traste também é importante para dar uma precisão aí, né? Ficam as dicas, as informações. Espero ter ajudado o pessoal aí com essa, né, para poder verificar a qualidade da escala do seu ukulele aí. E boa sorte para todo mundo e vamos tocar.